Bom dia. Bom dia. Como vocês estão? Bom dia. Hoje é um dia maravilhoso que Jesus nos concedeu. Vamos nos alegrar nele. Como vocês estão? Estão com fome? Estão com sede? Fome, sede da palavra. Como vocês estão? Bom dia, Leia. Bom dia, Dani. Hoje eu vou dar bom dia para todo mundo. Todo mundo, até eu começar. Porque hoje, você prepara aí, você senta, você se apruma nessa cadeira. Porque o negócio tá estreito hoje. Até poucas horas estava eu aqui agradecendo a Jesus por tanto mesmo, porque eu vou falar com vocês, tá? Cada dia que passa, eu estou, assim, mais maravilhosa com o que Deus está fazendo nesse tempo. E falar com vocês uma coisa, principalmente para vocês aqui, que sempre estão aqui. Não saber o que eu vou ministrar, que eu vou falar com vocês, assim, de antemão, tem sido tão bom, aleluia, tem sido tão bom que eu não sei nem falar, eu não sei nem contar essa experiência, sabe? E hoje, especialmente hoje, eu queria falar de filhos, que era o que eu tinha colocado na enquete, né? Mas eu acordei, e aí eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu acordei, e normalmente eu já levanto e já venho aqui pra cozinha, e aqui na minha área tem um banheirinho. Então, pra não fazer barulho pros meninos lá no quarto, que eu sou muito barulhenta, eu agilizo meu processo ali nesse banheirinho, nessa área ali. Eu me organizo, me arrumo e tal. E eu vim pra sala, e na hora que eu vim pra sala, eu fui pegar uma coisa ali na minha estante e eu tenho uma jiboia. Vocês sabem que eu tenho uma jiboia, né? Que agora eu sou dessas, né? Nunca me dei com plantas, agora o trem tá fluindo. Vou chegar no meu ponto, tá? Tenham paciência. E a jiboia estava simplesmente pingando. Falei, que é isso? Eu nunca tinha visto esse processo da folha. Então, se você já viu, você já sabe do que eu tô falando, guarda seu coração aí, porque nós vamos chegar num lugar. E ela estava, tipo assim, pingando, a gota na folha dela, ela tava pingando. Bom dia pra quem tá chegando. E eu olhei, eu até filmei pra depois mostrar pra vocês. E eu falei, que é isso aqui? Aí eu peguei calculei assim, peguei na raiz, assim, na terrinha, e tava seca. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, Senhor, o Senhor tá querendo falar alguma coisa comigo? Ô, gente, ó, quando eu falo que Deus fala comigo, Ele fala comigo mesmo. E Ele falou no meu coração, sim. E aí Ele me deu essa palavra, o perigo da retenção. Aí eu falei, perigo da retenção. Aí eu fui pesquisar o que significava o processo da planta, porque lógico que isso é natural da planta, né? Eu não tenho que espiritualizar o negócio e achar que trem... Não, mas sempre eu tô falando aqui com vocês, desde sempre, que Deus usa um padrão para todas as coisas. Não é isso que nós falamos? Eu querendo ser profissional na aula passada, não é isso que nós falamos na terça-feira? Que Deus padroniza as coisas? Pois bem,
Pois bem, rainhas lindas, Deus mais uma vez está nos assentando, fazendo assentar no nosso coração a maneira com que Ele faz as coisas. Então eu vim aqui e fui pesquisar esse processo da planta. E Deus me deu uma palavra sobre isso e eu falei, Jesus amado. Então eu vou escrever aqui para deixar para quem chegar, poder saber do que nós estamos falando mais ou menos. Para quem chegar depois. Quem chegar depois, senta na fila aí que uma hora recebe. Mas a importância de estarmos com sede e com fome, por isso que eu perguntei se vocês estão famintas, se vocês estão sedentas. Por quê? Porque a importância de estar com sede, com fome, é porque isso vai evidenciar o que você vai receber, o que você vai fazer com aquilo depois que você recebeu. Entende? Eu estava conversando com uma amiga ontem e eu falei assim, eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você ouve. Porque por aquilo que você ouve, você é responsável. Então você recebe e você faz. Você recebe e você frutifica. Você recebe e você multiplica. Você recebe e você flui. Entende? Então, presta bem atenção. Se o seu espírito estiver aberto, o seu coração estiver disponível, Deus vai falar profundamente no seu coração e você não vai conseguir mais ficar da maneira que você estava antes. Então, a gente precisa vir com a expectativa de fome, de sede. E uma coisa que Deus tem falado comigo, né, durante esse tempo que eu tô aqui com vocês no Instagram, é que aqui tem pão e aqui tem vinho e que eu não devo reter nada. Então, quando eu comecei a perceber que Deus estava ministrando no meu coração sobre essa questão da retenção, eu falei, Deus, isso é muito sério. Então, eu preciso compartilhar com vocês. Então, eu vou construir aqui com vocês o caminho, mas é muito séria a palavra de hoje, tá? Muito séria mesmo, é um posicionamento, você precisa gerar no seu espírito, você precisa desejar, você precisa estar disponível. Ontem eu fiz uma brincadeira, recebi um monte de direct sobre isso. Nunca saberia que escrever um livro, gente, nunca, jamais. Eu só desejei estar disponível, só desejei o que Jesus quisesse pra mim. E aí ele me deu. Então, eu tô desfrutando do momento, desfrutando disso na maneira que eu for avançando, eu vou desfrutando disso. Então, você não tem perigo nenhum você festejar o seu processo, entende? Você desfrutar do seu processo. Então, isso tem a ver com que, o que o outro vai pensar? Nossa, ficou metida agora que tá escrevendo um livro. E daí, tô nem aí, quer pensar o que pense. Eu tô desfrutando do meu processo. E eu tô falando isso porque eu vou construir com vocês aqui sobre esse perigo da retenção. Então, não retenha o que Deus te dá. Sempre que Deus te dá alguma coisa nova, vai lá e multiplica aquilo, sabe? Transborda na vida de outra pessoa. Coloca sempre, desde quando nós começamos a conversar aqui, Deus está ministrando no nosso coração que nós devemos agir, né? Campo, semente. Então, tá levando a gente por esse caminho. Então, eu sei que Deus está construindo alguma coisa aqui dentro de mim. E você tá recebendo isso, você está se movendo nisso e crescendo nisso. Então, para mim, ficou muito claro que não tem a ver com números, não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade do fruto. Então, se você que tá aí faminta, sedenta, tá recebendo isso, tá germinando isso dentro do seu coração, o fruto é você quem vai dar. Mas eu tenho uma porcentagem no seu fruto, entende? No reino é assim. Porque através da minha semente foi que você recebeu. Então, se você transborda na vida de outra pessoa, você também tem a porcentagem na vida de outra pessoa por causa da sua semente. Então, eu quero que você assimile essas palavras, assimile esses dias aqui nesse Instagram, assimile esse momento entre eu e você, entre mim e você, assimile isso, pega esse conteúdo, pega tudo que Jesus está gerando com você e dá para outra pessoa. Entende? Pega outra pessoa e enxerta, sabe? Ela na videira também, entende? Então, às vezes você fala assim, Kelly,
Mas eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não sei não sei o quê. E a gente já falou sobre isso, Moisés falava isso, entende? Até que Moisés ativou a ira de Deus e falou assim, pelo amor de Deus, Moisés, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu preciso que seja cumprido esse propósito aqui, então vamos mandar Arão, porque daí dá um jeito. Mas ele não tirou Moisés da posição dele, entende? Porque Deus faz isso. Então nós estamos crescendo aqui, crescendo em conhecimento, crescendo em graça, crescendo em sabedoria, porque aqui tem pão, aqui tem vinho, aqui, entende? Quem chegar com fome aqui vai receber uma comida nova, vai receber algo novo, porque aqui tem. Então, se na sua mente tá assim, eu tenho pão, na minha mesa tem pão, na minha mesa tem vinho, eu estou apta, capacitada por Deus para poder me mover, para poder entregar o que eu estou recebendo dele, e não há quem diga não, não há quem diga que não estou, não há quem diga que não esteja. Então, talvez o seu campo hoje seja assim, brotinhos, umas sementes pequenininhas, uma quantidade de hectare bem pequenininho que você precisa. Uma pessoa, 2 pessoas. Mas vai, começa, faz alguma coisa, multiplica isso. Entende? Então, eu vou começar falando isso com você. Sobre as plantas. Depois eu vou ler aqui o que cientificamente, né? Qual é esse processo para vocês entenderem onde eu quero chegar. Mas eu vou começar a ler aqui com vocês. Mateus, vamos começar por Mateus mesmo. Eu até falei, Deus, me ajuda a ordenar essas coisas então que o Senhor está ministrando no meu coração, porque é muita coisa que Deus está fazendo, mas eu não quero reter nada. Eu já decidi no meu coração, tudo que Deus colocar no meu coração eu não vou reter mais nada. Eu não vou reter conhecimento, eu não vou reter habilidade, eu não vou reter mais nada. Eu vou servir todo mundo, entende? Tudo que Deus me colocar na minha mão eu vou transbordar, eu vou fazer, porque é um ciclo vicioso, não tem fim, é transbordante, é uma medida transbordante, recalcada, sacudida, não tem fim, entende? Então não tem como você não receber disso e ficar com isso, porque dá um dano. Antes de eu ler Mateus, eu vou ler aqui, não dá, vou ter que ler. Esse processo que dá na planta chama processo de glutação, tá? Então vamos começar pela planta mesmo, e daí eu venho aqui para Mateus 25. Ele se dá num processo chamado processo de glutação. É um processo de secreção de água, eu tô lendo aqui, tá? Por isso que eu tô virando aqui. É um processo de secreção de água do interior das folhas para a superfície. Ocorre por ação da pressão... Não tô vendo minha letra. Acho que é radicular que eu escrevi. Da pressão radicular e leva à formação de gotículas de água da superfície. Então, ela recebe uma pressão e ela retém aquilo, então ela precisa... Aí eu vou explicar para vocês o que eu entendi aqui, tá? Algumas plantas conseguem eliminar o excesso de água em estado líquido através das suas folhas. O nome desse processo é glutação, que eu já expliquei o que significa glutação. Ele ocorre em estruturas situadas nas bordas das folhas chamadas de hidatódios ou poros aquíferos. A quantidade de água eliminada na glutação varia conforme a espécie. Vai prestando atenção, tá? Varia conforme a espécie. Daí nós vamos chegar onde Deus está ministrando no nosso coração. Sendo maior nas plantas localizadas em região de clima tropical. Então, essa parte você esquece. Mas guarda aí. Conforme a espécie. Para manter o equilíbrio ideal da água em seu interior, presta atenção, as plantas precisam transpirar, tá? Para manter o equilíbrio da água em seu interior, as plantas precisam transpirar. E a umidade do ar, porém, quando a umidade do ar está elevada, a transpiração vegetal pode ser lenta demais e nesse momento os hidáceos entram em ação para compensar a transpiração, inclusive à noite. Então, cientificamente é isso que ocorreu com a minha plantinha, tá? Então vamos lá que eu vou crescer com você e vou trazer o entendimento espiritual de como que Deus usa padrão para as coisas, tá bom?
Para quem cultiva plantas, é comum observar esses fenômenos, tarará, tarará. Em cultivos caseiros, que é o meu caso, esse também pode ser o indicativo da rega exagerada, tá? Ok, é uma rega exagerada. A quantidade de água absorvida pelas raízes é maior do que a capacidade, guarda isso. Então, a minha rega foi maior do que a capacidade que o metabolismo da minha planta tinha para poder lidar com aquilo. Entende? Então, esse fenômeno só aconteceu por causa disso. Agora nós vamos entrar na palavra. Por quê? Porque quando eu perguntei para Deus, ok, Senhor, o Senhor está querendo falar alguma coisa comigo? E ele disse sim, o perigo da retenção. E aí eu vim para Mateus 25. Vamos lá, você que está com sua Bíblia aí, já anota, já pega o seu caderninho e já anota Mateus 25 a partir do 14, tá? E aí a gente vai crescer nisso. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Então ele partiu. O que recebera 5 talentos, aí você grifa aí na sua Bíblia, que eu tenho certeza que essa palavra tá aí, dependendo da versão principalmente. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se que recebera 5, lembrando que Deus confiou segundo a sua própria capacidade, tá? Então, Deus deu a cada um segundo a sua própria capacidade. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. Mas ele deu. Entende? Ninguém pode falar que não recebeu nada de Deus. Ninguém pode falar que não tem nada para falar. Ninguém pode falar que não tem nada para dar. Ninguém pode falar, porque todos nós recebemos de Deus. Então, aproximando-se que recebera 5, entregou o outro 5, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos. Eis aqui outros 5 que eu ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Disse o Senhor, aí veio outro e disse assim, disse o Senhor, e aproximando também o recebera 2, disse ao Senhor: 2 talentos me confiaste, eis aqui os outros 2 que eu ganhei. Então o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhastes, receoso, com medo, tá? Com medo, algumas versões traduz a palavra receoso. Com medo, grifa isso aí. Eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei. Sabia, né? Porque é assim, né? Ah, porque eu sei. Porque quando você não conhece, quando você conhece o seu Senhor, quando você conhece o Deus que te dá, quando você conhece, você não vira para ele e fala assim: ah, eu sei porque eu ouvi falar. Entende? Eu sei porque eu ouvi falar. No nosso caso, não. Nós estamos caminhando em conhecer e permanecer em conhecer a Jesus. Nós não temos desculpa. Então ele disse: receoso, escondi na terra o teu talento, eis aqui o que é teu. Respondeu o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe o que tem 10. Porque a todo o que tem, veja bem, Deus já deu, ele dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, ou seja, ele estava devolvendo a única coisa que ele tinha
A única coisa que Deus tinha entregue, a única coisa que o Senhor tinha entregado para ele estava devolvendo para o Senhor. Então ele não tinha. Então até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então nós vamos crescer disso aqui agora. Por quê? Porque Deus tem colocado no meu coração, e isso eu estou compartilhando com vocês aqui, a seriedade dessa palavra, mas ele já vem falando comigo a respeito disso desde quando eu decidi mesmo a dar a cara aqui no Instagram, sabe? A me mover aqui de alguma maneira. Então eu estou aprendendo. E o meu processo é esse. Ontem, por exemplo, eu escrevi na legenda privilégio errado. Fui eu que fiz o texto, eu escrevi errado. Então eu recebi algumas notificações, recebi errado, você escreveu errado, tarará, tarará. Eu falei, não, tá bom, eu vou lá e corrijo. Pá, corrigi. E aí, o meu marido falou, Kelly, você não pode fazer mais isso. Você não pode mais errar desse jeito. E aí eu falei assim, por que eu não posso errar? Não, você agora é uma escritora, você não pode errar mais desse jeito. Eu falei, mas peraí, eu sou autora, eu não sou escritora. Aí ele, então tá bom, Kelly, se você acha que é isso, que eu sou meio teimosa, né? Se você acha que é isso, tá bom então. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu falei, Deus, eu realmente preciso aperfeiçoar o meu português, porque eu não sou. Ele me deu, entende? Ele me deu, então ele colocou em mim uma coisa nova. Então, querendo ou não, hoje eu tenho um título de escritora, porque eu escrevi um livro. Um título de autora, porque eu escrevi um livro. Entende? Mas isso eu não, entende o que eu tô falando? Eu recebi, então eu tenho que desenvolver isso. Eu tenho que pegar isso, eu sei escrever, eu sei ler. Mas eu não sei escrever como uma escritora, eu não sei ler como uma escritora. O meu livro passou por um processo de revisão com profissionais, entende? Para chegar aí na sua mão. Então, todo o processo de escrita dele fui eu que fiz, mas o processo de correção foi uma pessoa especializada para aquilo. Mas eu preciso ter o conhecimento de uma escrita melhor. Por quê? Porque é isso que Deus faz, Ele dá, porque Ele nos vê capacitados para isso. Então, Ele vai lá e dá segundo a nossa capacidade. E aí é o ponto, minha querida, porque se você está aprendendo alguma coisa, se você está fluindo alguma coisa, se você está entendendo alguma coisa, é necessário que você cresça em conhecimento naquilo. E à medida que você vai crescendo e transbordando na vida de outras pessoas aquilo que você tem recebido de Deus, é inevitável, é um crescimento assim exponencial, não tem como, as pessoas vão ouvir, as pessoas vão querer, as pessoas vão cercar você, as pessoas querem, as pessoas mandam mensagem, as pessoas vão querer tomar café com você, as pessoas vão querer estar com você, entende? Não tem jeito. Mas o ponto aqui que eu quero crescer com vocês é que existe o processo de desenvolvimento. Não adianta a gente falar assim, igual eu falei ontem pro meu marido, mas eu não sou autora, eu não sou escritora, eu recebi isso agora, eu tenho que passar pelo meu processo. Eu não tô errada, entende? Eu não tô errada. Errada eu estou de entender isso e não fazer nada com isso, entende? Não tentar buscar o conhecimento de escrever as palavras certas, sabe? De ler o que eu tô... Porque agora eu tendo, entende? Eu tenho um título, agora eu tenho alguma coisa que evidencia aquilo que Deus me deu, que é um livro. Então, eu preciso me especializar nisso, entende? Não significa que talvez eu não vou ser escritora de livro pro resto da vida? Não sei, se Deus quiser, eu vou ser. Se Ele não quiser, eu não vou ser. Mas eu tô falando que é uma coisa que Ele já deu e eu preciso crescer em conhecimento, entende? Mas eu preciso viver o meu processo. Eu não comecei escrevendo assim, entende? Desde que eu nasci eu escrevo. Não, eu escrevo mesmo, assim, no meu caderninho e tal. Mas eu nunca, não desde que eu me entendo por gente, não foi um estudo voltado para ser escritora, entende o que eu tô falando? É à medida que eu desejei. Então Deus viu capacidade em mim e me atribuiu isso. Mas eu preciso crescer e multiplicar. Entende que é uma via de mão dupla. Então eu cresço,
multiplico aquilo do conhecimento e transbordo aquilo em outra pessoa para vir outra coisa e Deus fazer, e outra coisa e Deus fazer. Por quê? Porque tem a ver com água. Lembra que eu falei? A plantinha ali, o processo dela? Então, a palavra de Deus diz, do seu interior, vamos lá, João 7:38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber, e os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Depois Jesus foi glorificado e o Espírito veio. Então nós que cremos no Senhor, temos esse rio que flui de dentro de nós. Então nós não temos o direito de falar que não somos capazes, porque Ele atribui a cada um segundo a sua capacidade. Então às vezes Deus fala para você fazer alguma coisa e aí você faz igual eu. Você acha que é para um número assim escandaloso, porque Deus ainda até te falou que era para um número assim grande de pessoas. Mas você tem que começar do começo. Ninguém começa do final. Você precisa passar pelo seu processo. É isso que nós temos sempre falado aqui. Então você começa sendo exponencial de acordo com a capacidade que Ele te deu, de acordo com o talento que Ele te deu. Então se Ele te deu 5, é porque Ele te viu capaz para isso. Mas se Ele te deu 1, é porque Ele também te viu capaz para isso. E à medida que você vai multiplicando, Ele vai te entregando mais. Não tem como parar. Bom dia para quem tá chegando. Não tem como parar, é exponencial, entende? Não tem como. Então você precisa se atentar para isso, para que Deus, se Ele te dá ali na sua capacidade, de acordo com o seu processo, no momento que você está vivendo, você precisa multiplicar isso, entende? Mesmo que seja pouco. Ai, mas eu acho que isso não vai fazer diferença para ninguém. Não pensa assim, não pensa assim. Entende? Não pensa assim, porque existe um perigo. E aí eu fiz algumas anotações. Nem todos têm a mesma habilidade e talento. Não podemos todos fazer as mesmas coisas. Mas podemos ser quem Deus quer e deseja que nós sejamos individualmente. Tá? Presta bem atenção nisso. Se Ele atribuiu a você, eu não posso olhar para você e falar assim... Como é que eu faço aquilo? Não. Eu tenho que buscar de Deus aquilo que é meu. Entende? Aquilo que Ele viu em mim. Que capacidade o Senhor viu em mim, Deus, para me atribuir esse talento? O que o Senhor viu? Então Ele já entregou a você, Ele já entregou a mim de acordo com a nossa capacidade. E cada um tem a sua habilidade. Entende? Então vamos continuar. E enquanto cada um de nós sentir essa realização de satisfação, porque é isso que está o negócio, viver o processo evidencia seu propósito. É o que nós já falamos aqui. Então, quando você retém isso, não transborda, não cresce em conhecimento, não multiplica, sabe? Não faz ser exponencial, não lida, não distribui isso com outras pessoas, não flui, entende? Você tem a probabilidade de se comparar com outra pessoa. Por quê? Porque você não está fluindo. Então a outra pessoa está fluindo e aí você começa a se comparar com aquela pessoa, porque a sua mente está limitada. Deus atribuiu para você um talento. Deus atribuiu para você um dom. Deus atribuiu para você uma graça de fluir naquilo. Entende? E é uma coisa que tem vindo ao meu coração nesses últimos dias. Quando eu falo aqui no livro sobre o nosso campo, sabe? Eu acho que assim, o livro já tinha sido escrito tal, mas depois eu ainda comecei a crescer mais em entendimento sobre a semeadura no campo. E os próximos livros, que terão outras edições, tá? Eu já estou trabalhando no próximo livro e eu vou comentar aqui com vocês, vamos crescer nisso. Ele vai ser bem exponencial com relação a explicar sobre o campo, né? Em forma de leitura, né? Para o leitor ouvir e receber aquilo. Porque, abrindo parênteses, esse livro será
é indicado especialmente para líderes, para mulheres que desejam abrir suas casas e multiplicar aquilo que ela tem entendido, que ela tem recebido, o processo dela. Então eu faço questão de compartilhar isso aqui com vocês e falar da minha disponibilidade para servir vocês nisso, porque é o que tem gerado no meu coração, acompanhar essas mulheres, sabe? Eu não tive esse acompanhamento, mas eu fui. Mas quando você tem um acompanhamento, é mais leve, sabe? Então, abrindo esse parênteses aqui para vocês, esse livro será mais explicativo nessa questão para mentora, sabe? Para mentoria, para mulheres que desejam abrir suas casas e ministrarem o que está no seu coração para outras através desse livro, tá? Fecha parênteses. Então, gente, eu tenho entendido sobre essa questão da semeadura, sobre essa questão do campo, e Deus está preocupado conosco nesse sentido, entende? Eu tô vendo um zelo do Senhor sobre nós nesses dias em atribuir a nós essa capacitação, esse talento de acordo com a nossa capacidade, para que a gente não se veja desmotivada. Então, ele nos apresenta as 6 prioridades, né, mediante a mulher de Provérbios 31, que nós devemos ter na nossa vida para a gente ordenar as coisas. Mas a gente deve fluir naquilo que a gente tem recebido, entende? Então, cuidar da casa, marido, filho, tá? Fazer as coisas que é da nossa obrigação, responsabilidade, governo é nosso, isso é nosso. Deus já nos deu uma ordem para isso. E agora, nesse momento, ele se certifica no seu coração de que você está entendendo isso. Por quê? Porque ele já te deu como ordenar essas coisas. E agora, nesse exato momento, ele está, presta atenção, mostrando para você qual é o seu campo. Porque ele não deseja que você fique só nas suas responsabilidades, entende? Naquilo que é sua obrigação de fazer mesmo como mulher. Ele quer que você seja exponencial em tudo. Então ele vai te atribuir, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Ele vai te atribuir aquilo que você tem graça, você vai crescer e você vai fluir, sabe? Não acabou. Não acabou, não pensa que acabou, não acabou. Se você tem alguma coisa que você parou, não sei por que eu tô falando isso não, mas se você tem alguma coisa que você parou de fazer, entende? Não acabou, não acabou, tá? Deixa Deus conversar com você, deixa Ele falar no seu coração, deixa Ele tratar aí no seu coração, deixa Ele curar a sua ferida, se Ele tiver que curar, mas deixa Ele fluir, sabe, através de você, seja exponencial, sabe? Atribua valor à sua semente, entende? Você tem a sua semente, ele já te deu, ele te capacita, ele te orienta. Se ele olha para você e fala assim, Kelly, você tem capacidade de gerir isso aqui, você tem capacidade de ser exponencial na sua semente. Então, eu vou te dar 5, talvez, 1, talvez, 2, talvez. É de acordo com a minha capacidade. E quem define isso é ele, não sou eu, entende? Então, você olhando para o seu coração, para a sua vida e se certificando que você está cumprindo o propósito de Deus, amada, pronto. O risco de comparação é 0, entende? O risco de olhar para o outro e falar assim, tá fluindo, Deus, não tem nada aqui. Então, o que é isso? Sou colhe na onde não planta? Eu ouvi falar que isso é mau e severo. Você não tem desculpa, entende? Não tem como ser desculpa. Usar de desculpa, não tem como. Você, então, pega aquilo que Deus te dá, então você vai crescendo, vai meditando, vai transbordando, porque é necessário, entende? Já ouviu aquela frase que a gente aprende quando ensina? É desse jeito. Então você precisa receber dele e dar por ele. Recebe e dá, recebe e dá, recebe e dá. E do seu interior fluirão rios de água viva. Não tem como, entende? Não tem como, precisa ser exponencial. Então, às vezes, Deus vai colocar em você aquilo que ele está vendo. Mas o seu processo vai ser lento. Igual da minha plantinha. Eu coloquei muita água
E o processo de metabolismo dela foi lento, né? Para receber aquela água, para poder fazer. Então, teve que ter um escape durante a noite ali e ela teve que soltar aquela água. Mas é necessário soltar. Não pode reter, porque se ela retém, pronto, ela morre. E aí nós vamos caminhar, entende? O segundo servo, ele fez o mesmo que o primeiro, que recebeu 5, ele saiu imediatamente, tá? Então, ele recebeu essa palavra e imediatamente ele foi fazer o que com ela? Foi lá e foi multiplicar, entende? Negociou, ganhou outros 5, então tudo certo, estamos fluindo aqui, imediatamente. Então, por que Deus deu 5 para esse? Porque ele viu que ele ia fazer imediatamente. É um ponto que a gente precisa observar. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa pegar essas coisinhas, entende? A gente precisa, divide aí o versículo em 3 partes e vai comer, vai ler, vai ruminar, vai, entende? Fica na palavra e fala assim, Deus, não sai daqui enquanto o Senhor não falar. E não tem como, tá? Porque se Deus fala comigo, não vem com você com essa desculpa pra mim falar que Deus não fala com você, porque, minha filha, eu não acredito. Tá? Porque se Deus fala comigo, ele fala com você. Então, vamos lá, vai crescer no conhecimento. Ele saiu imediatamente e foi negociar. Então, a mesma coisa aconteceu com 2 e a mesma coisa aconteceu com 1. Tá? Mas, muitas vezes a gente age como terceiro servo e o perigo está aí. Por quê? Porque ele esconde o seu talento, porque sente medo. Tá? E minhas anotações aqui. Ele tem medo do quê? Tem medo da sua responsabilidade. Entende? Porque às vezes a gente se vê. Peraí. Eu comecei uma coisa no Instagram, eu sei que o Senhor já falou comigo, que se eu for começar alguma coisa, eu tenho que calcular para ver se eu dou conta, para eu não passar vergonha. Então acho que eu não vou começar agora, porque eu não tô apta. Então aí tem medo do julgamento. Ai, meu Deus do céu. Então, e se eu falar alguma coisa nas redes sociais que não é de acordo com aquilo que a pessoa entende? E vai ser difícil, né? Medo do que os outros irão pensar. Nossa, agora eu tô escrevendo um livro, então as pessoas vão pensar, né? Nossa, escrevi errado, o que será que as pessoas vão pensar? E aí você começa com medo, e vai colocando empecilho em tudo. Vai colocando empecilho na maneira que você vai agir, vai colocando medo na maneira, não sei falar igual Moisés, eu não sei dizer, eu não sei não sei o quê. Gente, é natural, tá? É natural porque o medo, ele faz parte da nossa vida e é natural. O problema é continuar nisso. O problema é se manter nesse medo e não sair, entende? Não sair da caixinha. Então esse é o perigo, entende? É você se manter nesse lugar que você acha que é seguro, porque você não está se expondo, porque você não está evidenciando nada, você não está dando as caras, então ninguém vai poder falar, ninguém vai poder julgar, ou ninguém vai poder não sei o quê, mas também você não vai fluir. Por quê? Porque medo de serem mal entendidos e também medo do sacrifício e do trabalho relacionado à sua missão. Então, peraí. Se você pensa em todas essas coisas, e eu não vou mentir para vocês que antes de começar a escrever esse livro, eu ficava pensando nisso. Eu falava, Deus, mas e se ninguém entender o que eu tô tentando dizer aqui? E se essa palavra é de ordem na vida de uma mulher, todo mundo entender como empoderamento, né? Porque quando você fala assim, vida longa rainha, já coloca a mulher lá no negócio, lá no... E eu falava, Deus, que nome é esse? Tem como ser um nome mais suave, assim, pra pessoa pegar aquilo e receber? Gente, não tem como, tá? Não tem. E é no processo que você vai entendendo, que você vai ouvindo Deus, que você vai olha, é isso mesmo. Ah, entendi por que o Senhor deu esse nome agora. Ah, tá. Porque tem que ter despertamento, entende? Tem que ter motivação, tem que ter uma ativação, entende? Por isso que eu tenho aprendido sobre a ira. E desde que Deus me deu aquela palavra do livro A Cabana, né, que veneno não é uma coisa ruim, eu tenho aprendido sobre ira. Então, toda vez, a ira, ela existe para ativar em nós, entende? Agora, o pecado está em expor a ira no sol, entende? Expor a ira.
Mas eu tô abrindo esse parênteses pra você entender o que eu quero dizer com relação a que tudo que Deus faz tem um porquê, tem um motivo, entende? Só que você só vai descobrir aquilo na medida que você ceder, na medida que você estiver disponível, na medida que você sentar para estudar, na medida que você crescer, na medida que você transbordar, porque até quando você está transbordando para outra pessoa, a pessoa solta uma palavra ali e fala, não tinha pensado nisso. Nossa, fulano falou tal coisa e realmente. E aí é uma carga de experiência que você recebe, então você anota, você vive, você flui. Entende o que eu tô falando? É necessário a gente se mover, tá? Você não pode mais ficar parada em onde você tá. Então, não tem como você dar desculpa e falar que você não sabe de nada. Não tem como, entende? Porque você tem. Ele já te deu. Então, às vezes ele te deu 5, às vezes ele te deu 2, às vezes ele te deu 1. E aí você pega 1 e julga e fala assim, Deus me deu 1, esse pouquinho aqui, porque ele é assim mesmo, né? Ele entendeu mesmo isso, então vou guardar isso aqui e na hora que ele chegar eu devolvo pra ele do jeitinho que tá. Minha filha, você vai ser cortada fora. E aí o perigo tá nisso, entende? Tá na comparação, tá na... Deixa eu ver que eu coloquei umas coisas aqui. Tá na maneira de você conduzir isso. O perigo da retenção está na definhação, entende? Você vai definhando, você vai se comparando, você vai negligenciando, você vai deixando de ver, você vai se sentindo desmotivada, sem propósito, chorona, sabe? Angustiada, mal-humorada, entende? Tudo tá ruim. Seu marido é ruim, seu filho é ruim, seu processo é ruim, sua mãe é ruim, seu pai é ruim, entende? Nossa, tudo ruim, que vida xoxa. Por quê? Porque você não encontra propósito, você não começou, você não pegou aquilo que Deus te deu e você não começou a fluir, então você se vê num campo de desmotivação. Ai, meu Deus, como é que eu lido com isso agora, Kelly? Eu já sei o que Deus está falando com o meu coração. Vai aos poucos, entende? Começa um pouquinho, começa atribuindo um pouquinho, pede a Deus a estratégia de você fluir isso, para você transbordar isso na vida de outra pessoa. Pede a Deus, gente, vamos parar, vamos crer, vamos ter fé que Deus está sondando o nosso coração, sabe? Deus está vendo o nosso processo e o que Ele deseja é que desfrutemos e sejamos exponenciais na nossa semente. Pelo amor de Deus, Deus já entregou algo para você. Para com isso, entende? E eu falei, Deus, por que o Senhor está tanto assim, tão falando sobre campo? Porque no meu coração, eu ia descer. Porque foi assim que eu entendi. Eu falei, não, vamos ordenar essa vida aqui, mulherada. Vamos ordenar essa vida, porque tá tudo fora de ordem, sabe? Vocês estão lidando isso aqui, sabe? Só pensa em trabalhar, Não, Deus me trouxe tanta leveza. É simples, você só precisa ordenar as coisas. Mas eu quero que você entenda, Kelly, que você pode ir além do que isso que já é da sua essência, é a sua responsabilidade. Então, eu já te dei essa responsabilidade de ser uma esposa. Isso é uma ordem que você tem, isso é uma prioridade sua. Eu já te dei uma responsabilidade de ser mãe, isso é uma prioridade sua. Eu já te dei a responsabilidade de cuidar do seu lar, de cuidar da atmosfera da sua casa, de ser aquela pessoa que vai trazer, sabe, o movimento da casa, sabe? Se você tá ruim, a atmosfera vai estar ruim. Não tem como, é inevitável. Me fala que se eu tô sendo mentirosa. Não tem como. Então tá sobre nós temos essa delicadeza, nós temos essa sutileza, nós temos essa sensibilidade de sentir o ambiente, de sentir quando as coisas não estão bem. Nós temos, está sobre nós, então é a nossa prioridade ordenar esse processo, ordenar esse passo. Mas Deus quer além. Entende? Isso já é algo que Ele não quer nos ver cansado, por isso nos ensina a priorizar, por isso nos ensina a ordenar essas prioridades. Então você não se vê cansada. Por quê? Porque o negócio é o campo. O negócio é o campo. E essa
é a última das suas prioridades. Por quê? Porque você tem que se conscientizar da ordem, que Deus é um Deus de ordem. Então é o que você carrega, ser mãe, ser esposa, cuidadora do lar, é o que você carrega, é o que você tem. Mas Deus quer mais. Ele quer que você flua no seu campo. Ele quer que você entregue a vida que há dentro de você para outra pessoa. Ele quer que você desfrute disso. Ele quer que você flua. Ele quer que você se sinta capaz. Ele quer que você se sinta valorosa, valorizada. Ele quer que você flua nisso. Então, você vai precisar viver o seu processo. Entende? Não queime as etapas. Comece com o que você já tem. Entende? Não tem como. Aí você fala assim, eu já sei, mas eu preciso disso para fazer isso. Preciso daquilo para fazer aquilo outro. Preciso daquilo para fazer aquilo outro. Não, para com isso. Entende? Vai com o que você tem, porque depois que você tem, presta atenção, depois que você usa o que você tem, ele olha e fala assim, uau, deu conta do negócio, deu conta do recado, pá, vou dar mais. Vou dar mais porque ela sabe o que ela tá fazendo, vou dar mais. Você é mãe, você sabe muito bem. Você vai dar pro seu filho dinheiro, entende? Seu filho de 5 anos, R$50 para ele ir lá comprar doce no bar, na padaria, nananã. Vai? Não vai. Não vai, porque ele não sabe o valor das coisas. Mas se você der para ele R$2, R$1 e falar assim, o que você quer comprar com isso aqui? Aí ele vai falar assim, bolinha, igual o Lourenço, bolinha. Falei assim, tá, pra que você quer uma bolinha? Porque eu quero brincar. O que a bolinha faz? É isso, gente. É simples. Deus padroniza as coisas. E Ele nos ensina à medida que vamos avançando. Então, você mostra o valor da bolinha. Então, de repente, aquilo lá já chega numa outra fase que ele fala, não, pra que bolinha? Por quê? Porque ele já viu que para aquele determinado momento da vida dele, aquela estação que ele estava vivendo, a bolinha já não supre mais. Então, ele já viu que o valor da bolinha já deu até ali. Então, ele vai lá e fala, Deus, acho que eu posso pegar mais, porque eu já entendi, sabe? Que a minha vida precisa ser gradativa no Senhor. Entende o que eu tô falando? Tô trazendo analogias aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. É simples. É a gente que complica. É simples, a gente é que complica. Então, não tenha medo de investir o seu talento. Não tenha medo, porque não tem como você ter colheita se você não semear. Então, eu acho que eu já falei um pouco disso aqui, mas a ganhadora do sorteio foi uma pessoa, assim, extremamente pontual nessa transição da minha vida para eu entender algumas coisas com relação ao campo. E eu até compartilhei um pouco com ela sobre isso. E eu achei muito interessante, porque ela já tinha comprado o livro, você ganhar, entende? Aí eu comecei a ver o cuidado de Deus com isso, entende? Por quê? Porque Deus, é como se Deus estivesse me certificando, sabe? Do passo que eu estava dando, entende? E que aquilo realmente tinha a ver com a semente. Então, toda a palavra semente, campo, rainha, vida longa, a rainha, nananã, tem a ver com o que ele está gerando no meu coração para ir construindo algo em vocês, entende? Para vocês se verem nesse lugar. Então, eu comecei a entender que ela ganhou porque ela já tinha recebido algo e ela precisava frutificar. E que, assim como eu recebi da Dev alguma coisa, estava frutificando, ela estava recebendo algo de mim que precisava frutificar. Entende? Então, para mim, foi uma certeza do que o passo que eu tô dando tá certo, o caminho que eu tô trilhando tá bem. Entende? Eu não posso achar que Deus não está me acompanhando no meu processo, porque Ele está. E Ele vai evidenciar isso para mim e vai evidenciar isso para você. Então, quando você se propõe a fazer alguma coisa, a fazer aquilo que está no seu coração, aquilo que você tem leveza, e a transbordar nisso que Deus deu de acordo com a sua capacidade. Por exemplo, tem gente aqui que é capaz de mexer com um salão, cabelo. Eu não sou. Eu sou para mim, mas eu não sou para os outros. Tem gente aqui que é capaz de fazer doce.
entende? De fazer coisas salgadas, de trabalhar com confeitaria. Eu tenho pouquíssimo entendimento disso. O meu bolo é uma catástrofe, entende? É segundo a capacidade de cada um. Vamos pegar isso que Deus nos deu e vamos multiplicar, vamos investir, entende? Vamos lá, Deus, me dá uma estratégia então. Ele vai te dar. Confia que Ele vai te dar. E aí eu preciso que você tenha esse entendimento de que o povo do deserto, Deus só deu maná para eles, está em Salmos. Deus me deu essa palavra de manhã, tá? Ele só deu maná pro povo porque o povo queria comer a comida que eles mesmos queriam. Então, presta atenção. Eles acenderam a ira de Deus ao pedir a comida que eles queriam comer. Se eles tivessem falado com Deus, ok, nós estamos aqui no deserto. Ok, Deus, como que nós vamos fluir nesse aqui agora? Porque nós sabemos que o Senhor está conosco, porque o Senhor manda a nuvem, o Senhor manda a coluna de fogo, o Senhor abre o mar, não tem como o Senhor não estar com a gente. Se eles confiassem nisso, meu Deus. Mas o problema é que eles estavam ali, né? Vendo o deserto. Estavam com sede, estavam com fome. Cebola do Egito. O problema é esse que a gente faz, tá? Que a gente faz. Esse povo é terrível. Nós somos assim. Nós vivemos numa condição e achamos que essa condição pertence a nós. Não é. É preciso você passar por esse processo para você ver que Deus está com você e que sem Ele você não pode fazer nada. Mas Ele estando com você, Ele te honra, te capacita, te exalta, sabe? Te traz, te tira das malhadas, te leva a liderar um povo. Foi isso que Ele fez com Moisés, foi isso que Ele fez com Davi e é isso que Ele quer fazer comigo, com você. Ele quer tirar você das suas responsabilidades, daquilo que é a sua, presta atenção, daquilo que é a sua responsabilidade, ordenar as suas prioridades. Ok, eu sou uma pastora de ovelha, presta atenção no que eu tô falando. Eu sou uma pastora de ovelha, eu sou uma mulher, eu tenho as minhas atribuições. Eu sou uma pastora, tô fazendo analogia para vocês entenderem. Eu sou uma pastora de ovelha, entendi. Então o que eu tenho que fazer com isso? Agora você tem que multiplicar, agora você tem que ir pro seu campo. Agora você tem que ir pro seu campo, agora você tem que encontrar seu campo e semear. Você já sabe as suas atribuições. Por que que Deus tirou Moisés do Egito e colocou Moisés lá no deserto, lá para ele apacentar as ovelhinhas de Jetro? Por que vocês acham? Para ele entender como que era o processo de cuidar de gente. Por que que ele fez isso com Davi? Para ele entender o processo que era ser rei de gente. Entende? Então, para que você está no deserto? Para você entender que isso tem a ver com pessoas e que todo o seu processo, toda a sua prioridade ordenada aí no seu coração vai evidenciar a sua capacidade e o talento que Deus te deu. Entende? Agora, se a gente não ordena essas coisas e a gente só quer fazer, vai trabalhar por causa da condição, vai fazer tal coisa porque não tem dinheiro agora. Para com isso, não é isso que Deus quer para nós. A gente tá perdendo tempo, tá igual o povo do deserto. Olhando as condições, olhando a fome, olhando a sede, olhando o mau tempo, olhando o sol rachando na cabeça. E não vendo a nuvem, não vendo a coluna de fogo, não vendo o mar se abrindo, não vendo a água saindo da rocha. Gente, por favor. E isso serve para mim também. Mas Deus consumiu aqui, sabe? Essa palavra aqui no meu coração, partiu aqui no meu coração e eu preciso liberá-la para vocês. Eu preciso. E já compartilha aí com suas amigas e entra lá no YouTube depois e sai compartilhando com as pessoas que precisam multiplicar isso também. Isso não é só para mim, isso não é só para você. Sabe? Isso tem a ver com a ser exponencial e trazer o reino. Tá acabando o tempo. Então, eu só quero ler essa parte aqui que mexeu muito comigo. Depois vocês meditem em Salmo 78, que diz assim, ó.
O que ouvimos e aprendemos, a partir do 3, 78, 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram dos nossos pais, não o encobriremos dos nossos filhos. Não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer. Presta atenção, gente. Se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Entende? A deve receber o fruto que ela me deu. Eu fui uma filha que nasceu e que ouviu aquilo e então passou adiante. Então, vocês são outras filhas que estão nascendo e que vão ouvir isso e vão passar adiante. Mas segundo a capacidade de cada um. Segundo aquilo que Deus atribuiu a cada um. Não tem a ver comigo, tem a ver com você, com ele, tem a ver comigo e com ele. Entende? Tem a ver com o que ele está fazendo em nós para fazer através de nós. Então, a geração só foi postergada, só foi conhecida porque homens e mulheres remanescentes, desejosos, famintos, amantes de Deus, sabe? Perseguiam Deus, não deixavam se esmorecer. Era igual Jeremias, eu quero parar de falar, mas existe um fogo que queima no meu coração e eu não consigo. Então pronto, se você é essa pessoa, você é um remanescente, tá? Numa geração perversa, no mundo incrédulo. Você é essa pessoa e você precisa de estar firme em Deus para poder prosseguir. E eu não tô falando de religião, tá? Não tô falando de portinho, plaquinha de igreja, não, tá? Eu tô falando de vida com Deus. A sua igreja denominacional, seu ambiente ali, precisa exercer para você estar ali com os irmãos, sabe? É bíblico, mas eu estou falando de vida com Deus, entende? Eu estou falando de cultuar a Deus aí na sua casa, tá? Com seu marido, com seu filho, tá? Ter devocionais, você comer do pão da presença, trazer ele para sua mesa, entende? Eu tô falando da responsabilidade que Deus nos dá. Ele não tá preocupado, ele não vai chegar e falar assim, de que denominação você era? Não, ele não vai falar isso, não. O que eu te entreguei? É isso que ele vai falar. O que eu te dei? O que você fez com o que eu te dei? O que você fez? O que você fez com o que eu te atribuí? Eu expulsei demônios. Vocês sabem dessa passagem, sabe? Nós falamos em teu nome, Senhor. Expulsamos vários demônios. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. É um processo, entende? Não adianta você ir com muita sede ao pote. Às vezes a nossa fome e a nossa sede vai gerar isso mesmo. Vai falar assim, tô aqui na área, vou fazer. Mas aí Deus vai começando a te falar assim, peraí, vamos lá, é o seu processo. E aí você vai, e aí Deus tem que derramar de acordo com a sua capacidade, igual a plantinha. Por quê? Porque o seu metabolismo não aguenta, entende? Ele conhece você, então ele dá de acordo com a sua capacidade para o seu metabolismo aguentar. Se ele acelerar, na medida que ele for te dando, aí ele vai te atribuindo mais. Então vamos parar de achar que o que Deus deu pra gente é pouco. Faz com o que você tem. Você não tem o direito de falar que o que Deus deu pra você é pouco se você não usa nem o que você tem. Entende? Se você não faz nem o que você tem. Então, às vezes, você não tá vendo nada. Faz o que você tem aí na sua casa. Seja uma boa mãe, sabe? Pega esse livro, come ele. Tô falando do meu livro agora. Pega esse livro, come ele e fala assim, não arreda o pé enquanto não entender a ordem das minhas prioridades aqui. Não arreda o pé desse lugar. Porque aí, Deus vai te dar seu campo. E aí, você vai estar capaz de fazer. Capacitada para fazer. E eu não tô falando isso com glória para mim, não. Você sabe muito bem disso. Eu estou falando por quê? Porque foi um processo árduo dentro do meu coração. Eu me via num lugar totalmente desconhecido. Falava assim, Deus, não tem como eu priorizar meu marido, sendo que eu ainda não tô. Não tem como. Ai, nossa, como é que eu lido com essa criança? Não tem como. Mas eu ia para Deus.
A minha angústia era tanta que eu falei assim, Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me contar. Não me revela o que é isso, cada passo disso aqui. Porque aí eu vou entender. Então você senta, você leia esse livro, leia 2, 3, 4, 5 vezes o livro até você entender. E aí você fala assim, agora eu entendi, agora eu vou pôr tudo em prática. E vai pondo em prática, e vai ordenando a sua casa, e vai gerenciando as coisas, e aí, pá, Deus te dá o campo, e aí você vai fluir, minha filha. Não tem como. Não tem como. Entende? Não tem como. Aqui, vou voltar. Olha o versículo 18. Vou voltar no Maná e a gente já vai terminar. Deus fala aqui, ó. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele, contra Deus, porque rebelaram no deserto contra o Altíssimo, tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse de gosto. E aí Deus deu até empanturrar. Deus deu, vocês vão comer. Quer codorna? Vocês vão comer, mas vai sair pelo nariz, tá? Vai sair pelo nariz. E Deus dá. O perigo de você achar que Deus não capacita, achar que Deus não te dá, achar que Deus não te fornecendo alguma coisa, e aí na medida que você tá passando pelo processo, você começa a fazer as suas orações, a sua maneira, o seu jeito, Deus vai te dando e falando assim, você quer? Tá bom, eu te dou, mas quero ver o que você vai fazer com isso. Porque é necessário passar pelo processo. Então, se eles parassem para pensar no processo deles do deserto, eles podiam falar, Moisés, leva a gente onde você está vendo, o que Deus estava fazendo. Ou a gente ainda está com medo, mas pergunta para Deus, o que a gente tem que fazer aqui? Como é que a gente faz aqui nesse deserto? Porque a gente não sabe, a gente sabe é trabalhar como escravo. Agora, viver, desfrutar das coisas no deserto, a gente não sabe ainda não. Como é que funciona? Se eles tivessem perguntado, se eles quisessem, se eles parassem de murmurar, se eles parassem de reclamar com o momento que eles estavam vivendo, com a passagem de 11 dias que eles deveriam passar por aquele momento, se eles tivessem mais adorado do que murmurado, se eles tivessem mais cumprido o propósito, que era passar por aquele processo, por aquele momento, eles teriam chegado à cidade de Canaã, eles teriam evidenciado aquilo num processo muito curto, entende? E desfrutariam daquilo. Então, minha gente, vamos parar de reclamar por aquilo que a gente não tem, porque talvez se você não tem hoje, é porque você não é a sua estação de ter, entende? Não é a sua estação de ter. Então medita nessas palavras. Deus, eu escutei essa live hoje, eu sei que o Senhor falou profundamente comigo, ordena as coisas aqui dentro do meu coração e me ensina. Me ensina porque é isso que eu preciso. Me ensina o que eu faço com isso tudo aqui na minha vida, no meu processo. Hoje mesmo, agora mesmo. Qual que é o segundo passo? Qual que é o terceiro? Qual que é o quarto? Qual que é o quinto? Tá? Deixa Deus falar com você. Entende? Para de ficar caçando coisinhas. Deus, Ele fala. Ele traz. E uma palavra que Deus colocou ontem no meu coração. Os famintos e os sedentos. Sabe? Existe uma canção da Igara, que ela fala assim, quem são eles? São os que queimam, que eles fazem adoração, que eles têm paixão e fogo, de onde eles vêm, do Monte Sião. Aí tem um refrão que diz assim, eu não sei, eu só ouvi um som de um fogo a queimar e eu me aproximei. É isso que acontece com os famintos. Então nós estamos aqui na nossa vidinha, conversando na nossa live, nós estamos aqui fluindo e de repente... Peraí, tem alguém fazendo uma live todo dia, 7 horas da manhã, falando algumas coisas aí que eu tô precisando ouvir. Pá, entra aqui. Ah, fulano, você viu que a fulana tá falando tal coisa, tal coisa, tal coisa? Não, quero isso. Então, peraí, ela tá ouvindo um som. E vem se aproximando. Então, você não tem que ficar caçando. Você não tem que ficar caçando as coisas. Não fica caçando.
Deus vai te dando, Ele vai trazendo para você, Ele vai trazendo as providências, as provisões necessárias para o seu processo, para o seu período. Então, às vezes você pensa assim, Deus me deu uma visão e eu sei que eu vou falar para mulheres e nananã, nananã, nananã. Primeiro você tem que começar com a primeira etapa, querida. Vamos começar devagarzinho. Vamos começar ordenando suas prioridades aí na sua casa. Depois que você ordena tudo aí na sua casa, que você tá certa do que você tem que fazer, do que é a sua obrigação, eu vou te apresentar seu campo e aí você vai ministrar no seu campo. Entende? Porque a Bíblia diz isso, que a gente deve ter... Vamos lá. Agora vocês me aguentam, que eu já tô acabando, mas me aguenta, tá? 1 Pedro, capítulo 4, você que tá anotando, versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que Deus te deu. Não tem desculpa para você falar que não tem dom, que não tem nada. Deus já te deu. Você precisa ordenar as coisas aí dentro do seu coração, saber aquilo que você é a sua prioridade, saber aquilo que é aquilo que é a sua responsabilidade e ordenar as coisas aí para Deus te apontar o campo e você servir uns aos outros conforme o dom que Deus te deu. Entende? Então você é um homem, tá aqui na minha live, deixa eu falar uma coisa para você. E eu vou falar pra você porque eu já tenho conversado isso com meu marido. Se todos os homens, e é uma coisa que eu tenho orado e falado, Deus, posicione meu marido pra falar o que ele tem no coração dele pros homens, porque isso precisa ser dito. Se todos os homens fizessem igual nós, mulheres, fossem atrás das suas prioridades, daquilo que Deus colocou, sabe? Procurar aquilo que Deus colocou, o que é? Ser provedor da casa? O que é? Amar a minha esposa como Deus amou a igreja? Como Cristo amou a igreja? Dar a minha vida por ela? Isso faz parte da responsabilidade do homem. Se todos os homens se posicionassem dessa maneira, Jesus já teria vindo. Jesus já teria vindo. Então existe uma seriedade em cada um se posicionar no seu lugar e ordenar essas prioridades dentro de si, para então fluir no dom que Deus te deu. Mas às vezes a gente quer começar lá do final, a gente quer começar lá do campo. E não é assim que funciona. Nós devemos sim multiplicar tudo que Deus nos tem nos dado, mas existe uma ordem para isso. E Deus precisa ter certeza, se certificar que você está entendendo que precisa ser cumprido isso. Por quê? Porque é o seu processo que você precisa passar. Você precisa fluir naquilo que Deus te deu, mas Ele te deu responsabilidade. É a mesma coisa. E aí eu vou exemplificar isso para você. Vai ser um exemplo muito raso, mas eu vou trazer um exemplo para você. Quem é mãe aqui sabe. É a mesma coisa, tá? Você, presta atenção. Você fluir no seu propósito, no dom que Deus te deu, você vai fazer isso com tanta graça, com tanta leveza. Eu já falei isso aqui, você vai fazer isso de graça. É uma coisa que você quer fazer de graça. É uma coisa que você não quer cobrar. E uma das minhas dificuldades são essas. Eu não quero cobrar. Sabe? Por mim eu dava. Eu não quero cobrar. Mas é um ganho. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito agora, porque Jesus está alimentando meu coração com essas coisas, sabe? O obreiro é digno do seu salário. Jesus está falando comigo. Então, assim, vou ficar feliz com o meu processo. Mas é tanta graça, sabe? É tanto fluir que você vê aquilo, então você quer dar. Entende? Então você desfruta do seu campo, você está desfrutando, você está ali semeando com alegria, você está ali fazendo porque você está vendo que é um propósito. Lembra que eu falei? Você não está se comparando com ninguém, você está fluindo no seu propósito. Então, voltando ao exemplo, é como uma criança. A criança precisa ter as suas responsabilidades. Ela precisa, de acordo com a sua idade, capacidade, ela precisa ser direcionada. Talvez semana que vem, a partir dessa palavra, nós temos o aval de Deus para falar dos filhos. Ela precisa ser capacitada, orientada de acordo com a sua capacidade. Então, nós somos os pais e cabe a nós olhar para a criança e ver, presta atenção que eu vou construir aqui, e ver que nós temos a capacidade de orientar essa criança para ela ser alguém no futuro, ou olhar, mirar no futuro da criança.
Então essa criança precisa passar pelo processo dela com as suas responsabilidades, com as suas prioridades. Então o que eu falo pro Lourenço? Qual que é a sua prioridade hoje, filho? Ah, tá bom, ele acordar, fazer meu devocional, né? Minhas obrigações de higiene pessoal, meu devocional. E aí, depois que eu fizer meu devocional, fazer a tarefa que eu preciso fazer, ajudar minha mãe dentro de casa, que eu dou tarefa dentro de casa para ele fazer, no que ela precisa, e depois eu posso brincar. É isso. Entende? É a mesma coisa nós. Deus olha para nós e fala assim, qual que é a sua responsabilidade, mulher? É fazer isso, 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 isso. Ah, tá bom. E depois? Depois agora você vai lá pro seu campo brincar. Entendeu, gente? Entende como é que funciona? Você não vai pro campo brincar antes de fazer o que você precisa fazer. Entende? Porque você precisa cumprir uma disciplina. Precisa ser disciplinada. Precisa ser encorajada, ordenada. Precisa ser capacitada. E é nessa disciplina que você será capacitada. Então precisa você cumprir aquilo que é da sua responsabilidade para então Deus dar o seu campo para você brincar. E por que eu falo isso com muito zelo? É porque é muito zelo no meu coração falar assim, brincar. Por quê? Porque à medida que você vai crescendo, nas outras coisas você vai fluindo. E aí você vai sentindo gozo, alegria no seu semear, sabe? No seu entregar. Você faz aquilo com vida. Deus transborda inteligência em você, sabedoria em você, conhecimento em você. Então você fala daquilo que o seu coração está cheio. Entende? Então precisa passar por esse processo. Precisa passar pelo processo da disciplina. Precisa passar pela ordem do negócio. Para então você ir para o seu campo e ir brincar. Você gostou, né, Jéssica? É isso, gente, tá? É isso. Meu Deus, que live foi essa pra mim? Ela foi assim, uau, uau pra mim, sabe? E foi assim, Deus tá falando conosco. Vamos parar de brincar de ser cristão? Parar de brincar, né? Vamos levar a sério as coisas que Deus tá falando conosco. Ele tá trazendo ordem pro nosso coração. Ele tá trazendo vida pro nosso coração. Ele tá voltando. Ele nos quer nos achar aptas, entende? Cada um na sua área, cada um segundo a sua capacidade, cada um segundo o seu coração, se movendo segundo aquilo que ele já tem dado, entende? Então, ó, não vamos comparar umas com as outras, tá? Não vamos entrar nesse lugar, porque esse lugar de comparação como que fala? O lugar de comparação antecede, entende? A retenção antecede a comparação. Então, se você retém, o seu resultado vai ser se comparar com o outro. Isso não significa que talvez na sua área você não possa se inspirar, ou não possa reformular, ou não possa ver aquela pessoa que sabe fazer muito bem aquilo. Vocês lembram? Eu não sei se todo mundo viu essa live minha sobre os odres, mas foi muito séria essa palavra que Deus colocou no meu coração. Quando a viúva estava ali e ela deu então o que ela tinha para o profeta e ele disse, vai lá, pega o azeite que você tem, pega as vasilhas e traz elas. E aí vai enchendo. E Deus ministrou no meu coração que essas vasilhas são como esses conhecimentos vazios. Sabe? Conhecimento que é louvável, que você olha e fala assim, uau, olha, essa pessoa flui nisso aqui, uau, olha isso aqui, que conhecimento maravilhoso, né, na escrita, que conhecimento maravilhoso no jeito que ela se comporta. Eu tô dando o meu exemplo, tá? Tem muitas mulheres que eu vejo assim, nossa, é verdade, preciso me comportar mais, né, preciso falar assim, com mais leveza, né? Mas tem coisa que é nossa, que é da nossa essência, que é isso que vai atrair as outras pessoas. Eu sou assim.